Unidos tem nota de crédito rebaixada pela Moody's. Será que a partir de agora vai fazer parte do seleto grupo de caloteiros? É disso que a gente vai falar hoje. E se você quer atingir seus objetivos financeiros, precisa contar com a melhor assessoria de investimentos. Preencha o primeiro link aqui da descrição. Meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Estados Unidos teve a nota de crédito aí rebaixada pela Moody's. E a agência aí rebaixou a nota de crédito do país em um degrau, de AAA para AA1, citando aí principalmente o aumento da dívida e dos juros, refletindo a preocupação com o aumento da dívida nas grandes economias. E esse rebaixamento destaca ali principalmente a preocupação com a trajetória fiscal nos Estados Unidos. A gente sabe bem como é que é essa questão aí fiscal, né? Nós vivemos isso aí diariamente aqui no Brasil. E leva, né, uma certa pressão à alta nos rendimentos dos títulos de longo prazo, que é justamente aí essa incerteza com relação à dívida do país, que faz com que os investidores cobrem mais juros para emprestar dinheiro ali para a economia americana, visto que o crédito, né, da economia americana teve uma piora, que é justamente essa baixa aí da nota da Moody's. Mas aí vários analistas colocam ali que não esperam uma venda acentuada aí dos ativos dos Estados Unidos. Então, até o momento, tudo mais constante nesse sentido. E a Moody's foi a última das 3 grandes agências a rebaixar a recomendação dos Estados Unidos, a nota de crédito dos Estados Unidos. E a última vez que fizeram isso foi lá em 1949. A S&P também rebaixou ali a nota de crédito dos Estados Unidos em 2011, e a última vez que tinha rebaixado essa nota foi lá em 1941. E a Fitch também já rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, mas lá em 2023. Então, todas as 3 grandes agências aí rebaixando a nota de crédito dos Estados Unidos. Esse aumento da dívida pública aí coloca em xeque, né, a preocupação de que nada está sendo feito para justamente resolver esses problemas fiscais de longo prazo. Traz aí justamente esse questionamento que a Moody's fez com relação à nota soltada, colocando ali o porquê de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos. Então ela está olhando muito mais no longo prazo, né, olhando daqui para frente, do que pensando aí do que foi posto no passado. Coloca essa dificuldade que os governos têm de fazer esse reajuste fiscal e trazer as contas para um patamar mais saudável. E o governo dos Estados Unidos, ele gasta mais dinheiro do que arrecada desde 2001, levando a déficits aí orçamentários e uma dívida atualizada de cerca de 36 trilhões de dólares. E o governo, no ano passado, pagou ali cerca de 880 bilhões em juros, mais do que o triplo que foi gasto em 2017. E aí esse custo, com os juros aí da dívida, eles excedem o gasto com defesa, que é justamente a maior pasta de gasto dos Estados Unidos. E esse ano a expectativa é esses juros da dívida aí ultrapassar 1 trilhão de dólares. Então é muito dinheiro mesmo, e a trajetória é ascendente nesse sentido, que é a grande questão ali que várias agências colocam, e também o mercado tem essa grande preocupação. Outras grandes economias também que foram citadas têm ali enfrentado um aumento recorrente das dívidas, né? Visto que a gente está vivendo um mundo mais inflacionário, né, nos últimos anos, que faz com que aumente ali também a questão dos juros para justamente conter essa alta da inflação, o que ajuda a piorar ainda mais a relação de dívida PIB. Colocaram aqui também principalmente o Reino Unido, que é uma das grandes economias do mundo hoje, que tem uma relação de dívida PIB ali de praticamente 100%, e o caso mais crítico hoje do mundo é justamente o Japão, que tem uma dívida PIB acima de 250%. Os Estados Unidos hoje está em 122% a relação de dívida PIB. E aí com essa notícia, né, o rendimento dos treasuries ali, né, o rendimento dos títulos públicos lá dos Estados Unidos de 30 anos, que é uma das principais referências aí pensando em juros de longo prazo, e o que mais tem volatilidade com relação a isso, subiu para 5%, maior patamar aí desde novembro de 2023. E a taxa de 10 anos subiu ali para 4,55, que pode nos mostrar ali que teremos dificuldade em corte de juros, né? Vamos observar ali justamente o que o Powell, né, que é o presidente lá do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, vai trazer nas próximas reuniões, que é o que justamente tem colocado aí em xeque na economia hoje, né, que ele não tem pressa de cortar juros, como ele já colocou, visto que além dessa questão do fiscal lá dos Estados Unidos, temos também a questão da guerra comercial, que coloca mais incerteza ainda na mesa
com relação a corte de juros lá nos Estados Unidos. E também a gente tem a possibilidade da estagflação, que é justamente ali um crescimento econômico estagnado e uma inflação elevada, que pode colocar que teremos juros mais altos por mais tempo, como é o caso aqui do Brasil, né, que já foi colocado que a gente vai ficar nesse patamar de juros mais elevado por mais tempo até a economia se assentar ali e a gente ter de fato uma inflação mais controlada. Então, o cenário é extremamente complexo, né, e essa questão fiscal se torna um problema muito complicado, né? Um problema muito difícil de ser solucionado, mas que precisa ser enfrentado. E além dessas questões, a gente tem também a questão ali do projeto de corte de tributos, né, do Donald Trump, que foi para o Congresso e foi aprovado no domingo, né? E os analistas colocam aí que esse projeto pode acrescentar de 3 a 5 trilhões da dívida dos Estados Unidos, que é de 32 trilhões já na próxima década. E a Moody's cita o aumento da dívida aí, que está no caminho de atingir 134% até 2035 com relação à dívida PIB. E essa medida aí vai reduzir impostos, principalmente aí sobre a renda de horas extras e aumento do gasto com defesa e fornecimento aí de mais fundos para a repressão na fronteira e a imigração, que são ali grandes promessas de campanha do Donald Trump desde o seu primeiro mandato. E aí, por que a situação é tão preocupante? Visto que os Estados Unidos é justamente a reserva financeira do mundo. De modo geral, não há perspectivas aí de melhoras efetivas para os próximos anos. A estrutura que vem sendo feita aí, os gastos públicos, ela deve seguir presente e persistente nos próximos anos, principalmente ali em defesa e áreas sociais, principalmente ali o Medicare, né, que é um dos principais programas de assistência social lá dos Estados Unidos, é uma coisa muito difícil de se mexer, visto que ataca ali principalmente a questão de popularidade dos governos, né, e nem todo governo está a fim de mexer nisso daí. Então tem essa questão do Medicare, que é principalmente ali questão da área de saúde, e previdência, né, que é um problema hoje no mundo como um todo, visto que a população está envelhecendo. E aí a gente também pode destacar o custo do endividamento, que deve permanecer em trajetória de alta, visto que as taxas de juros devem se manter mais altas por mais tempo. Então a gente tem ali os Estados Unidos fechando ano passado com um déficit fiscal de 6%, e esse déficit aí, como a gente comentou, vem desde 2001, sendo crescente, né, atingindo o pico ali em 2020 por conta da pandemia, obviamente, mas que não conseguiram voltar ali para ter um superávit fiscal, e isso é de longo prazo, né? Tem muitos anos que os Estados Unidos não conseguem ver ali um superávit fiscal. E outro ponto importante também é que a taxa de poupança lá nos Estados Unidos é muito baixa. Ultimamente a taxa de poupança está atingindo os menores patamares do país desde os últimos anos aí, né? A gente está no menor patamar aí, chegando ali ao que a gente viu no início dos anos 2000, principalmente por conta da crise que a gente teve em 2008, e isso é muito preocupante, que faz com que o país não tenha ali investimentos diretos, né, da sua população, né? Não tenha poupança, e isso faz com que o país busque outras alternativas. E muito dessa poupança ser baixa é justamente ali do custo de vida estar elevado, dessa questão inflacionária que todos os mundos estão vivendo hoje, e os déficits em conta corrente também, que são ali recorrentes, que vão evidenciar ainda mais a questão da dependência da poupança externa. É claro que os Estados Unidos têm uma questão ali de investimento direto no país, ali, de gringos, né, colocando dinheiro lá nos Estados Unidos, muito forte, porque o país é muito bom nessa questão ali de mercado financeiro e mercado privado como um todo. Mas essa dependência, ao longo dos anos, se seguir nessa trajetória, vai continuar mais e mais alta, né? Então vai se depender muito mais aí do dinheiro gringo ao longo dos anos. E essa preocupação é que esses desequilíbrios aí não são endereçados dos últimos governos, ou seja, não vem de um lado nem de outro, elas são de ambos os lados, né? E essa polarização política, ela impede ali a construção, principalmente de consensos mínimos aí, com relação à disciplina fiscal, sustentabilidade do gasto público e a racionalidade tributária. Será que a gente tem esse problema também? Será que está acostumado com isso aqui? Então é complicado essa questão também lá nos Estados Unidos. E a desglobalização, né, colocada ali principalmente com a pandemia,
que vem sendo agravado aí por questões geopolíticas, né, e essas questões aí da guerra tarifária também, forçam o país atualmente a reestruturar em várias cadeias de suprimentos e a dependência do dólar, colocando aí a sua soberania nacional. E aí diversas nações, né, diversos países têm fechado aí acordos bilaterais em moedas locais e projetos de moedas digitais que vem ganhando aí força nos últimos anos. A gente pode colocar as últimas conversas, né, que o nosso presidente aí teve com relação ao BRICS para tentar fortalecer o BRICS, tentar estipular uma moeda em comum dos BRICS, né, que vem sendo colocada aí nos últimos anos. A própria questão da Rússia, né, que foi excluída ali do mecanismo de SWIFT, tem usado bastante o mecanismo de blockchain, né, para conseguir manter as compras internacionais, e esse movimento aí aponta para um sistema monetário mais multipolar, ou seja, com várias moedas aí em decorrência do dólar, né, no qual justamente esse domínio do dólar aí americano pode ser progressivamente desafiado. Hoje, aí, ultimamente, o dólar, né, ainda é a principal reserva do mundo, com cerca de 58% das reservas. Em segundo lugar, vindo aí o euro, mas justamente aí pode ser um sinal de que as coisas estão mudando daqui para frente, né? Para vários analistas não é o fim, mas sim uma reprecificação. Não há sinais imediatos aí de uma ruptura do dólar como reserva mundial, né, uma reserva financeira mundial, mas essa hipótese aí da reprecificação tem ganhado força nos últimos anos. Mas apesar desses riscos, né, é importante a gente ressaltar aqui o dinamismo corporativo americano, que é um dos pilares aí desse sistema americano, dessa força da economia americana que segue intacta, né? Ou seja, o mercado privado dos Estados Unidos segue aí intactos e um dos mais atrativos do mundo, né? E os Estados Unidos seguem líderes aí em inovação, principalmente ali na frente de tecnologia, inteligência artificial, biotecnologia, transição energética, né? O ambiente de negócios ainda favorece muito o empreendedorismo e a mobilização de capital, e hoje não há economia no mundo que tenha um mercado financeiro tão profundo ali, tão líquido e tão confiável quanto o mercado dos Estados Unidos. Então, o verdadeiro risco é justamente na combinação da rigidez macroeconômica e de erros de política econômica que podem comprometer essa alocação eficiente de capital que existe hoje nos Estados Unidos. E aí um regime tributário disfuncional, por exemplo, pode aí trazer distorções de incentivos a investimentos e a redução da produtividade do capital, justamente aí num momento de grandes transformações que vão exigir ali várias habilidades e abertura e coordenação global. Então, basicamente, aí o que a gente tem é que os Estados Unidos ainda não perderam essa hegemonia aí do dólar, né? Esse cartão de crédito dourado dos Estados Unidos ainda não foi cancelado, né? Mas chega-se aí alguns avisos de que pode estar mudando, está na hora de alterar a rota, está na hora de consertar os erros aí que foram cometidos ao longo dos anos. Mas justamente aí o que foi, né, os Estados Unidos foi construído num pilar aí de confiança, de credibilidade e de competência. E essa continuidade vai depender justamente de preservar essas três qualidades aí principais. Um mundo aí que cada vez mais a gente exige mais do que promessas para fazer com que o capital seja alocado da melhor forma. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que os Estados Unidos estão perdendo a sua capacidade ali de seguir com essa questão de ser a reserva internacional do mundo, de ter essa capacidade de ter um endividamento alto e ter um investimento alto dentro do país, o que facilita ter esse endividamento alto, que ajuda, né, a manter um endividamento num patamar mais alto, sem que a economia entre em colapso? Comenta aqui. E para você atingir seus objetivos financeiros, já sabe, né? Preencha o primeiro link da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado. Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!